Depois de termos estado a analisar as taxas de IRC que incidem sobre a matéria coletável, e com base no artigo 87 do Código do IRC, e termos feito a abordagem daquele regime transitório todo que vai até ao ano de 2028, vamos agora focar sobre um outro artigo, que é o 88 do Código do IRC, e que trata das chamadas tributações autónomas. Bom, em primeiro lugar, as tributações autónomas constituem uma forma de tributação que incide sobre determinados gastos e encargos empresariais. Isto, independentemente da existência de lucro tributável ou de prejuízo para efeitos fiscais. E, portanto, distinguem-se assim da tributação geral do IRC, que incide sobre o rendimento líquido apurado no final do período. As tributações autónomas visam, em primeiro lugar, o combate à erosão da base tributável, visando desincentivar gastos que, embora formalmente empresariais, apresentem uma componente significativa de utilização pessoal ou até de consumo privado, nomeadamente viaturas, despesas de representação, ajudas de custo não tributadas em sede IRS, entre outras. E também, outro dos objetivos será a prevenção de práticas evasivas, nomeadamente quanto a despesas não documentadas ou a pagamentos a entidades residentes em jurisdições com regimes fiscais mais favoráveis. Ora, quais são então as taxas de tributação autónoma que estão atualmente em vigor? E o que é que o novo Orçamento Geral do Estado trouxe de novo relativamente às tributações autónomas? A nossa base legal centra-se agora no artigo 88 do Código do IRC. Não dispensando a leitura deste artigo, vamos agora aceder ao nosso manual da formação, onde temos um resumo das taxas de tributação autónoma, as quais incidem sobre as seguintes despesas, os seguintes encargos, os seguintes gastos. As despesas não documentadas, elas são tributadas autonomamente, sem prejuízo da sua não consideração como gastos, e aqui nos termos da alínea B do número 1 do artigo 23A, porque não são fiscalmente dedutíveis, como é lógico, e o artigo 88, número 1, considera que estas despesas não documentadas são tributadas autonomamente à taxa de 50%. Aqui importa fazer uma distinção, e só como parênteses, entre aquilo que são despesas não documentadas e encargos não devidamente documentados. Portanto, é importante, ao nível do manual da formação, recorrermos à página número 79, onde vai encontrar um quadro que pretende, assim, distinguir o que são os gastos não devidamente documentados das despesas não documentadas. Fundamentalmente, os gastos não devidamente documentados são aqueles em que existe documento, mas esse documento tem determinadas deficiências formais, ou seja, não cumpre com os requisitos legais que estão estabelecidos no artigo 23, número 13 e 4 do Código do IRC. E depois, as despesas não documentadas, as tais que fazem parte do artigo 88 e que são alvo de tributação autónoma, elas consistem em saídas de meios financeiros, portanto, sai dinheiro da empresa, mas não existe qualquer documento que permita identificar a natureza, a origem, a finalidade ou mesmo o beneficiário da saída de fundos. E, portanto, os gastos não documentados são encargos não dedutíveis, não são aceitos fiscalmente, eles acrescem no campo 731, as despesas não documentadas são penalizadas duas vezes. Elas também acrescem
no campo aqui 716, mas para além disso são alvo de tributação autónoma, à tal taxa de 50%. Entretanto, eventualmente, conforme consta aqui da nossa tabela, nos casos em que as despesas não documentadas sejam efetuadas por sujeitos passivos total ou parcialmente isentos, ou que não exerçam a título principal atividades de natureza comercial, industrial ou agrícola, e ainda sujeitos passivos que ofiram rendimentos enquadráveis no artigo 7º, o artigo 88, número 2, determina que a taxa de tributação autónoma para estes casos é de 70% relativamente a despesas não documentadas. Depois temos as despesas de representação, que são objeto de tributação autónoma à taxa de 10%. Os encargos efetuados ou suportados com ajudas de custo e de compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador, aqui na parte que não seja tributada em sede de IRS, e essa parte que não é tributada em sede IRS é alvo de 5% de tributação autónoma no domínio do IRC. E depois temos lucros distribuídos por entidades sujeitas a IRC, a sujeitos passivos que beneficiem de isenção total ou parcial, 23%. As indemnizações por cessação de funções de gestor, administrador ou gerente, 35%, mas aqui temos de fazer uma leitura atenta aqui do artigo 88, número 3, a linha A, porque aqui há mais algumas variantes que é preciso analisar. Também os gastos ou encargos relativos a bónus ou outras remunerações variáveis para gestores, administradores ou gerentes, 35%. Indico mais uma vez a leitura da base legal, porque há outras variantes a ter em conta aqui. E depois temos todo o elenco de encargos com viaturas ligeiras de passageiros e também determinadas viaturas de mercadorias que são as homologadas com a N1. Os encargos com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias, mas de mercadorias muito especificamente aquelas que no manual vai encontrar devidamente identificadas, quando o seu valor de aquisição, o seu custo de aquisição é inferior a 37.500 euros, todos esses encargos são tributados à taxa de 8%. E não esquecer que dentro destes encargos temos desde seguro, passando por aluguer, passando nomeadamente por combustíveis, aparcamentos, as próprias depreciações do período, e aqui muito importante, as depreciações são as contabilísticas e não as fiscais, e portanto, se o valor for inferior a 37.500 euros, 8%. Se o custo de aquisição estiver compreendido maior ou igual a 37.500 e inferior a 45.000 euros, 25%. E se os encargos com estas viaturas forem relativos a viaturas cujo custo de aquisição seja superior a 45.000 euros, 32%. Portanto, nós aqui temos, nomeadamente, viaturas a gasóleo, a gasolina, a GPL, e, portanto, estas tributações autónomas vão onerar bastante este tipo de viaturas, particularmente quando o custo de aquisição seja superior a 45.000 euros, que tem uma taxa de 32%. Depois temos outro segmento de viaturas ligeiras de passageiros, relativamente à fonte energética, e que são os híbridos plug-in. E agora, portanto, a partir deste novo Orçamento Geral do Estado, viaturas, em primeiro lugar, algo que já existia, cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede elétrica e que tenha uma autonomia mínima no modo elétrico de 50 km, emissões oficiais inferiores a 50 gramas de dióxido de carbono por quilómetro. Isto aqui já existia. O que há de novo no Orçamento Geral do Estado é quando homologadas de acordo com emissões Euro 6E bis, emissões inferiores a 80 gramas de dióxido de carbono
por quilómetro percorrido, portanto isto é novo, portanto há aqui um alargamento aqui da tipologia e de viaturas ligeiras de passageiros, movidas a gás natural, veicular, GNV, portanto isto também já existia. Aqui a novidade tem a ver com este alargamento a estas viaturas com emissões inferiores a 80 gramas de dióxido de carbono por quilómetro. E portanto, se o valor da aquisição ou se o custo de aquisição for inferior a 37.500 euros, todos os encargos relacionados com a viatura, todos os gastos que a empresa reconheceu durante aquele período relacionados com a viatura, incluindo a própria depreciação contabilística do período, entre todos os restantes, 2,5%. Eu digo a depreciação do período porque essa e a contabilística é sempre um gasto muito relevante. Depois temos os encargos com viaturas ligeiras de passageiros, exatamente as mesmas que mencionei há pouco, mas quando o custo de aquisição é maior ou igual a 37.500 euros e inferior a 45.000, em que 7,5% é a taxa de tributação autónoma. Para as mesmas viaturas híbridas plug-in, com a tal novidade de emissões inferiores a 80 gramas de dióxido de carbono por quilómetro percorrido, incluindo depois também as próprias do gás natural veicular, se o custo de aquisição for inferior a 45.000 euros, 15% de tributação autónoma. Portanto, é aqui onde se verifica efetivamente uma novidade no novo Orçamento Geral do Estado, mas relativamente apenas a estas emissões inferiores a 80 gramas de dióxido de carbono. Em relação às viaturas exclusivamente a energia elétrica, 100% elétricos, fazem tributação, ou estão os seus encargos sujeitos a tributação autónoma apenas se o custo de aquisição for maior do que 62.500 euros. E aqui a taxa é de 10%. Despesas correspondentes a importâncias pagas ou devidas a qualquer título a pessoas singulares ou coletivas residentes fora do território português e aí submetidas a um regime fiscal claramente mais favorável, então a taxa é de 35%, podendo ser de 55%, conforme aqui o artigo 88, número 8, não dispensando aqui a leitura sempre da base legal. Há pouco, quando eu referia aquele regime geral para as viaturas ligeiras de passageiros, a gasolina, a gasóleo, a GPL, e depois também estavam lá incluídas viaturas de mercadorias. Depois aqui na nota número 1 do manual vai encontrar que tipo de viaturas ligeiras de mercadorias poderão estar então também elas submetidas a tributação autónoma. E não esquecer que os encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros são as depreciações, sempre as contabilísticas, ou seja, tudo valores contabilísticos, rendas ou aluguéis, seguros, manutenção e conservação, combustíveis e impostos incidentes sobre a sua posse ou utilização. Em termos das novidades do Orçamento Geral do Estado, já referi que com a nova redação do número 18 do artigo 88 do Código do IRC, passam a existir agora duas vias alternativas para beneficiar das taxas reduzidas de tributação autónoma, em termos dos híbridos plug-in, o que já existia autonomia mínima de 50 km no modo elétrico, emissões inferiores ou emissões oficiais inferiores a 50 gramas de dióxido de carbono, e o novo, ou a novidade, passam também a estar aqui incluídos os veículos homologados de acordo com a norma de emissões Euro 6 bis, ou seja, emissões oficiais inferiores a 80 gramas de dióxido de carbono por quilómetro percorrido e, portanto,
é uma forma de um veículo híbrido plug-in que não cumpra o limite de 50 gramas de dióxido de carbono, pode ainda assim beneficiar das taxas reduzidas, desde que esteja homologado com esta norma Euro 6 bis e apresente assim emissões inferiores a 80 gramas de dióxido de carbono. De referir ainda que as tributações autónomas podem ser agravadas em 10 pontos percentuais, em caso de prejuízo fiscal, todavia, isso é algo que o Orçamento Geral do Estado renovou o não agravamento em 10 pontos percentuais em caso de prejuízo fiscal, quando a empresa cumpra as condições que estão estabelecidas, nomeadamente a condição A, o sujeito passivo tenha obtido lucro tributável em pelo menos um dos 3 períodos de tributação anteriores e tenha cumprido atempadamente as obrigações declarativas previstas nos artigos 120, portanto, ter entregado a declaração modelo 22, a informação empresarial simplificada relativas aos 2 períodos de tributação anteriores, e, portanto, o período de tributação corresponde ao início da atividade ou a um dos 2 dos períodos seguintes, ou seja, abrange até ao 3º período de atividade, é uma das outras possibilidades ou das outras vias para, são 2 vias, não é? E correspondendo a uma delas, o sujeito passivo não é agravado em 10 pontos percentuais relativamente ao aumento das taxas de tributação autónoma, porque efetivamente a regra geral é que quando existe prejuízo fiscal, ou em ano em que exista prejuízo fiscal, todas aquelas taxas de tributação autónoma são agravadas em 10 pontos percentuais. Portanto, uma taxa de 50% passa para 60%, uma taxa de 70% passa para 80%, uma taxa de 2,5% passa para 12,5%, mas isto, de acordo com esta suspensão que os orçamentos gerais do Estado têm vindo a dar, mediante o cumprimento das condições que acabei de referir e que constam da página 44 do manual, não há esse mesmo agravamento. Em termos declarativos, todas as despesas sujeitas a tributações autónomas, e aqui estamos a falar das despesas propriamente ditas, elas são declaradas no quadro 13 da declaração modelo 22. Se um sujeito passivo tem 1000 euros em despesas de representação, vai ao quadro 13 e no campo 414 coloca lá 1000 euros. Ou seja, o campo 13 é para declarar a base tributável, o valor das despesas. Mas sobre essas despesas incidem as tais taxas. Então, para declarar o montante de tributação autónoma, ou seja, a taxa vezes o valor da despesa, esse bolo vai aumentar o IRC da empresa, ele tem que ser colocado no campo 365 do quadro 11, aliás, do quadro 10 da declaração modelo 22. É aqui no quadro 10, no cálculo do imposto, no campo 365 se coloca o valor que temos de pagar em tributações autónomas, ou seja, a aplicação das taxas sobre o valor das despesas. Bom, ficamos assim com a noção do que são tributações autónomas, daquelas que atualmente estão em vigor e da novidade do Orçamento Geral do Estado, alargando ali os híbridos plug-in às emissões inferiores a 80 gramas de dióxido de carbono por quilómetro percorrido. Até à próxima videoaula.